Boa noite a todos, aos amigos que estão aqui no Centro Espírita Vinhos do Senhor, aos amigos que estão em casa nos assistindo. O tema da palestra de hoje é capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Vamos fazer uma oração. O pessoal que está em casa, se quiserem colocar água fluidificada, os benfeitores que estão na casa, além de atender todos nós que estamos aqui, eles também se direcionam aos lares, que estão em oração. Então vamos fazer um Pai Nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, desse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja, Pai, sejas o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Então, gente, nesse capítulo a gente tem alguns itens que são abordados. Então, nesse capítulo nós temos a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos Espíritos e uma realeza terrestre. Então vamos começar aqui com a parte que inicia esse evangelho, essa reflexão. Então Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é rei dos judeus? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus ministros teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Então, no final, Jesus fala, todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. O que Jesus quis dizer, Meu reino não é desse mundo. Naquela época, há 2000 anos atrás, as pessoas, nós que estávamos encarnados por diversas vezes nesse planeta, provavelmente nós também nessa época estávamos lá. E nós não tínhamos condição de entender o que Jesus falou. Pilatos não compreendeu. Jesus falou que a realeza dele é do mundo espiritual. Jesus falou que o reino dele, a pátria dele é a vida eterna. É o que ele veio ensinar para nós. Jesus vem com a missão de ensinar para nós e ele ressurge no terceiro dia, provando para todos nós que existe a vida continua, existe o mundo espiritual. Então Jesus vem trazer o maior ensinamento dele, que a vida continua e que nós temos que fazer por merecer para continuar bem no mundo espiritual. Então essa que é a verdadeira missão de Jesus, trazer para todos nós a importância de nos prepararmos para quando chegar a nossa hora de adentrar no mundo espiritual. Então essa vida que nós estamos tendo aqui, esse momento de nosso encarnado, é o momento do nosso aprimoramento espiritual. É o momento da gente buscar melhorar, buscar os nossos erros, os nossos defeitos e melhorar, buscar entender as nossas provações, Porque tudo que nós encontramos na nossa caminhada terrena, as pedras que nós encontramos, as maiores pedras, os nossos anjos, benfeitores, amigos, já retiram do nosso caminho. E ainda ficam as pedras pequenas para nós, que são as nossas provações, os nossos problemas. Muitas pessoas enfrentam as expiações que são impostas, A pessoa cometeu uma coisa muito grave na vida passada, ele vem com uma expiação. Então ele vem com a síndrome de Down, ele vem com uma paralisia, vem com a questão da vista, ser cego. Então vem com algumas expiações, a pessoa é obrigada a passar por isso,
Então Jesus vem trazer para nós a importância de nós preocuparmos com o que vai vir, o que é importante, o que é eterno. Porque dizem os benfeitores espirituais que por mais que a gente permaneça aqui encarnado 100 anos, tem pessoas que chegam mais de 100 anos, por maior o tempo que a gente permanece aqui, em relação ao tempo do mundo espiritual, é como se fosse um segundo. Né? Oscar Niemeyer fala que a vida dele passou como um sopro. Né? Então a vida nossa aqui é muito rápido. E às vezes a gente se preocupa muito com as coisas materiais. Né? Vê essa pandemia e muitas pessoas perderam muitos bens materiais. Né? E as pessoas se revoltam, muitos cometeram suicídios, outros coisas diversas, né? As pessoas entrando em depressão, em dificuldades, né? Porque as pessoas não estão pensando no mundo espiritual, não estão se preparando para o mundo espiritual. Jesus vem falar que o reino dele não é daqui. Olha só, Jesus, por diversos milagres que ele fez, Jesus, quando os apóstolos estavam atravessando o mar, veio aquela chuva, aquele vento, aquela tempestade no mar, e veio para derrubar, né? Podia até virar a embarcação que estavam os apóstolos, e Jesus já estava que estava esperando eles do outro lado. No meio da tempestade, Jesus vem caminhando até eles. E Jesus chamou Pedro, e Pedro começou a ir, só que aí ele assustou, e caiu no mar revolto, né? E Jesus estende a mão e tira Pedro, né? Porque Pedro não tinha tanta fé assim, né? E Jesus entra na embarcação e fala: homens de pouca fé. E ali naquela hora ele pede para os ventos, e ali a tempestade parou. Acalmou-se o mar, as ondas acalmaram, o mar virou um mar manso, né? Olha a grandeza de Jesus. O Cristo planetário. Jesus é a estrela de quinta grandeza, os benfeitores falam para nós. Jesus é um grande farol. Que nós, muitas pessoas que não conhecem, né, que não conhecem o Mestre, falam assim: quando eu desencarnar, né, eu quero conversar direto com Jesus, para entender, né, eu quero entender por que eu passei por tanta dificuldade assim. É porque nós não temos noção, nós não compreendemos a grandeza de Jesus, a realeza de Jesus. Nós não temos condições espiritual de ficar de frente com o Mestre. É tanta luz, é tanta energia que a gente acho que não conseguiria. Muitas pessoas, quando o benfeitor aproxima na reunião mediúnica, as pessoas se emocionam, choram, né? Porque a energia é tão pura dos benfeitores amigos que a gente sente uma leveza, né? Agora imagina de Jesus. Será que a gente teria condição? Acho que nem ajoelhado a gente não tem condição de suportar tanta bondade dele, né? Tanta luz. E a gente não está em condição espiritual ainda. E aí a gente começa a entender que nós somos espíritos imperfeitos. A doutrina espírita vem para nos mostrar, no século XVIII, que a morte não existe. Não existe a morte. Que a vida vai continuar, que aqui nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas que esse mundo já foi primitivo. Se nós olharmos nos livros de história, nós vamos ver que o nosso mundo já foi um mundo primitivo. Já foi um mundo que, como conta a história, veio um meteoro e destruiu os mais primitivos que tinham, que eram as espécies, né, dos dinossauros, aquela época, a época mais primitiva. Depois começou o homem da pedra lascada, e muitos de nós talvez já estávamos aí. Já viemos exilados de outros planetas. Porque dizem nos livros que os exilados de Capela e da constelação do Rocheiro, que muitos de nós somos aqueles espíritos que estavam causando a tumulto, a confusão que hoje nós vemos no nosso planeta Terra. O caos que está o nosso planeta, a situação que nós vivemos, né? O noticiário, muitos de nós acho que não conseguem nem assistir mais. Por quê? São os espíritos que ainda não entenderam as palavras de Jesus. São muitos daqueles que dizem que são cristãos, mas não conseguem seguir o Mestre. Porque você falar que é cristão, mas você não querer seguir os ensinamentos de Jesus, é diferente. O verdadeiro cristão é aquele que vai buscar carregar a sua cruz, né? Que vai buscar seguir o Mestre.
E aí que é a grande dificuldade das pessoas. Então Jesus fala, meu reino não é desse mundo. Realmente não é. Porque o reino de Jesus vai ser quando o nosso planeta tiver amor pleno, a fraternidade plena, a bondade, o bem prevalecer, não é? A tolerância entre nós, a humildade entre nós, né? A compaixão. Quando nós atingirmos esse grau evolutivo, quando todos nós aqui tivermos amor incondicional, como Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, quando a gente tiver isso na plenitude, a gente conseguir amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, todos nós, encarnados no planeta Terra, daqui não sei quantos mil anos, 40, 100, 200 mil anos à frente, porque para a gente atingir, sair de provas e expiações e entrar para o mundo de regeneração já foi mais de 2.000 anos. De regeneração, para a gente entrar para o mundo feliz, já vai ser muito mais tempo, porque nós vamos ter que evoluir. E evoluir exige esforço e trabalho. Então nós vamos ter que nos esforçar, nós vamos ter que trabalhar para evoluir. A evolução nossa não é tão simples assim. A gente sabe o tanto que é difícil a gente ser melhor. Que muitos de nós já conseguiu enxergar os nossos defeitos. A gente já conseguiu parar no espelho, como o Divaldo recomenda. Em várias palestras que eu cito do Divaldo, ele recomenda, para no espelho e olha para você mesmo, sozinho, no silêncio, e vê o tanto de coisa que você tem que melhorar. Mas não se assuste, pegue uma coisa de cada vez. A gente tem que melhorar, não adianta a gente olhar também e desanimar, né? Então a gente vai olhar, eu não sou impaciente, eu não tenho paciência com meu esposo, ou a esposa não tem paciência com o esposo, com os filhos, né? Então a gente começa a ver, eu não tenho tanta paciência assim. Será que a gente... mas eu sou paciencioso, a gente acha, né? Esse aqui eu já consegui conquistar, mas será, gente? Uma fechada de carro que dá no trânsito, a gente já quer, né, abaixar o vidro, né? A gente já quer... Então a gente não atingiu ainda a paciência, a tolerância. Então nós começamos a ver que nós, para entrar no mundo de regeneração, os benfeitores falam que nós temos que esforçar para ser melhor. Porque os benfeitores falam que se a nota de corte fosse, para a gente entrar no mundo de regeneração, tivéssemos que ser pacienciosos, tivéssemos que ser caridosos, acho que quase poucos aqui que estão encarnados conseguiriam ir para a regeneração. Então, no começo, quando eu ouvi falar que o nosso planeta ia sair de provas e expiações para a regeneração, eu fiquei muito assustado. Porque eu falei, eu não vou conseguir, nunca que eu vou conseguir passar para a regeneração, né? Mas é depois que o Dr. Bezerra de Menezes falou que o que importa, num livro que eu li, que ele falou que o que importa, e o livro tratava justamente da regeneração planetária, é o livro da trilogia do André Luiz Ruiz, lá de Campinas. E o último livro dele, Bezerra de Menezes fala, o último livro é nos finais da última hora, eu não lembro o tema do livro, mas é um relógio contando 5 minutos para acabar, né? Então, ou seja, nós estamos entrando na regeneração. E no final do livro, Bezerra de Menezes fala que o que vai valer para a gente entrar no mundo espiritual de regeneração, quer dizer, para a gente continuar no planeta Terra, é a gente querer ser melhor, buscar a nos melhorar. A gente busca olhar no espelho e ver todos os defeitos que a gente tem, e a gente está até o último minuto da nossa existência aqui na Terra, nessa encarnação chave que nós estamos tendo, é buscar ser melhor. A gente vai buscar ser melhor. A gente, talvez, alguma coisa das nossas imperfeições não vamos conseguir. Mas o que os benfeitores querem é que nós estejamos sempre buscando ser melhor. Porque o mundo de regeneração vai ser um mundo, como diz o próprio nome, de regenerar. Então, o mundo de regeneração vai ser um mundo aonde nós vamos estar buscando nos melhorar. E lá nós vamos estar em condições. Porque todos que vão estar no mundo de regeneração vão estar com a mesma vontade de ser melhor. Então, depois, a gente vê que Jesus fala, né? Meu reino não é desse mundo. É lógico que o reino de Jesus não é desse mundo. Você acha que Jesus, o reino dele ia ser esse que nós estamos vendo aí?
Naquela época que as pessoas, como Jesus foi crucificado, as pessoas se matavam um outro por nada. Não tinha amor, não tinha tolerância, não tinha nada. E hoje também não está muito diferente. Mudou só a forma, né, mas da agressão, né? Mas hoje as pessoas param no semáforo para assaltar uma pessoa que está com a motocicleta, e às vezes a pessoa, no jeito que vai sair da moto, às vezes no desespero, o cara assusta ou toma um tiro, porque tem que tomar cuidado até para descer da moto, quando está sendo assaltado. O carro, a mesma coisa, a gente vê vídeos das pessoas falando que nós temos que tirar a mão botar a mão calmamente no cinto, avisar o ladrão que nós estamos tirando o cinto, porque senão ele vai achar que está pegando uma arma, alguma coisa, e morremos também. Então, há 2000 anos para cá, muitas pessoas não estão nem preocupadas com o que importa, com o mundo espiritual. As pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro, né? De qualquer forma. Quantos que estão aí tentando ficar ricos de qualquer forma? Ninguém está entendendo, são poucos aqueles que entenderam o que Jesus falou. Nós que estamos encarnados aqui, muitos de nós, tirando as pessoas que já estão num grau mais avançado, as pessoas que já estão em outros patamares encarnados na Terra hoje, mas muitos de nós estamos aqui porque nós não entendemos ainda. Eu, por exemplo, sou um que agora que eu estou buscando estudar o Evangelho, isso aqui para mim não é uma palestra, é um estudo para mim. Porque toda vez que eu vejo, eu já falei sobre esse tema há um tempo atrás e falo de novo e estou estudando de novo o tema. Porque é um estudo para mim. Porque se eu tivesse compreendido o Evangelho há séculos atrás, talvez hoje eu estava no mundo espiritual esperando para reencarnar já na regeneração. E hoje a minha situação é qual? Eu tenho que me esforçar até o último momento da minha encarnação para merecer estar no mundo de regeneração. E nós temos que tomar muito cuidado para não deslizar, para não desviar do caminho. Porque as coisas estão muito pesadas, muito densas. A pandemia veio e a vibração do planeta caiu muito. Então muitas pessoas estão pessimistas, estão desanimados, estão todo lugar que você vai tem um desânimo. Então nós temos que manter a nossa energia elevada, pensar que a coisa vai melhorar, entender que nós estamos no momento chave da nossa encarnação, porque nós não fizemos o nosso dever de casa nas encarnações anteriores. E agora nós viemos nesse momento da última hora, nesse momento da turbulência, para provar se nós somos verdadeiros espíritas, se nós vamos enfrentar as dificuldades, mesmo que a pandemia no centro espírita, se nós vamos estar aqui ajudando, trabalhando, ou se nós vamos fugir do problema, ficar em casa esperando tudo passar. Então, a aprovação está aí. Então, Deus está fazendo o chamado, está falando, vocês já nas reencarnações anteriores já fizeram muita coisa equivocada, mas não importa. O que importa é daqui para frente. Então, Jesus vem testemunhar a verdade. Jesus fala, ele fala, quem ouve, aqui no final ele fala, né? Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Tudo que Jesus falou para nós, tudo que Ele ensinou para nós é verdade. É a pura verdade, porque Jesus é o contato direto com Deus. É o médium direto de Deus. No capítulo anterior, nós não vimos destruir a lei, né? E Moisés coloca os 10 mandamentos, mas Moisés foi o médium inspirado pode ter sido por Jesus, por Elias, por os profetas, mas aqueles que estavam aqui já na construção do nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era Cristo. Jesus já, quando o nosso planeta estava incandescente de chama, e eles estavam pensando como que ia ser a natureza, como que ia tirar os exilados de Capela para vir para cá, porque nós estamos achando que nós somos espíritos que temos aí 100 anos, 200 anos, ou, eu tive 10 encarnações. Não, nós aqui somos espíritos milenares. Todos nós aqui somos espíritos milenares, já vivemos muitas encarnações já. Tivemos muitas experiências. Salvo aqueles que vieram do primitivismo e que estão no planeta Terra até hoje. São aqueles que evoluíram aqui no planeta primitivo e estão junto com a gente. São esses que talvez não sejam espíritos tão
tão assim, antigos, né? Na questão do tempo, né? Mas aí a gente vê também a vida futura, né? O que ensina essa parte aqui? Por essas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na terra. Sem a vida futura, a maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Todas as parábolas e passagens falam de julgamentos e de avaliações, cujo resultado será alegrias ou ranger de dentes. A vida futura deve ser considerada como o principal ensinamento de Jesus. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens na terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Então, a gente olha aqui que Jesus vem trazer para nós. A importância de nos prepararmos, como eu disse, para o mundo espiritual, da vida futura, das encarnações que nós vamos ter para frente. Somente isso que a doutrina espírita vai nos ensinar. Por que um pai tem um filho cego e o outro tem um filho saudável? Por que um pai tem um filho que tem autismo leve ou um autismo pesado, um autismo mais grave, ou tem um síndrome de Down ou que nasce paralítico? Por que um pai tem isso e o outro não tem? Somente assim a questão da reencarnação, somente a questão das vidas passadas que consegue explicar isso. São as nossas provações que nós temos que fazer. E aquele que está passando por aquela dificuldade é a expiação que ele está tendo. Porque ele tem que nascer daquele jeito, ele não teve opção. Então, os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Mais tarde, Jesus vem ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso e onde os bons que procuram seguir seus mandamentos encontrarão sua recompensa. Esse outro mundo é o mundo espiritual, para onde Jesus retorna após deixar a terra. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé ou uma incerteza, é uma realidade material, demonstrada pelos fatos, são testemunhas oculares que vêm descrevê-las, em todas as suas fases e em todos os seus detalhes. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir à vida futura, onde, através das sucessivas reencarnações, será possível resgatar os nossos erros. Então, a doutrina espírita ela vem falar para nós que existe a vida após a morte, que nós vamos renascer. Quantos casos de crianças que renascem, tem uma série no Netflix que conta, eu não lembro o nome da série, mas que conta de crianças que nascem e falam que moravam ali, que eram de outros lugares. Na Índia tem vários casos. E a doutrina espírita, o Chico Xavier foi o maior exemplo disso. Psicografou mais de 400, que eu tenho oficial comigo, 413, mas dizem que o Chico Xavier psicografou muito mais. Tem livros que ainda não foram publicados. Então, tudo isso o Chico Xavier falou que nenhum era dele. As pessoas da Academia Brasileira de Letras falaram que se o Chico... Quando começou a primeira psicografia do Chico foi Parnaso Além Túmulo, que foi a várias poesias, né? E aí a Academia Brasileira de Letras disse que ele tinha que ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, porque era tanta qualidade, né? Os poemas, os versos, cada um de uma forma diferente, muito difícil de ser escrito. Não é assim uma pessoa, eu não conseguiria fazer, nós aqui não teríamos a condição de fazer os poemas com aquela característica, né, de quem faz poesia. E aí eles se reuniram e alguns deles falaram, se ele está falando que não foi ele que fez essas poesias, nós temos que aceitar. Porque uma pessoa não tem capacidade de fazer tanta rima como essa com tantas que ele fez. São características de mais de 8 ou 10 poetas daqui da academia. Então nós temos que deixar para ele mais de 8 cadeiras, 8 ou 10. E aí as pessoas da Academia Brasileira já aceitaram que não era obra do Chico Xavier, aceitou que foi uma obra de psicografia através de espíritos que estavam ali falando dos poetas mortos, né? E aí eles chegaram nessa conclusão, porque uma pessoa não conseguiria fazer tantos versos de diferentes
Eu não lembro o nome de rimas, de formações de poesias, né? Que não é fácil você fazer. É como se fizer é como se tivesse a sinfonia de Beethoven mais a de Sebastian Bach, todos uma mesma pessoa fazer tantas notas musicais, tantos estilos musicais, não teria condição, né? Então eles aceitaram, entre outros vários exemplos que Chico Xavier mostrou da imortalidade da alma, né? E Jesus foi o que deu o maior exemplo da vida futura, quando uma pedra, que foi preciso mais de 12 homens para fechar o túmulo, né? E Jesus sair do túmulo, né? Com os anjos abrindo o túmulo para ele, e Jesus ressuscitar dos mortos, né? Desmaterializou o seu corpo e ressurgiu depois para os apóstolos e deu a palestra para os 500 da Galileia. Então Jesus, a maior prova da imortalidade da alma é que Jesus nos dá ressurgindo do além-túmulo, né? Porque Jesus era o Cristo planetário, né? Então as pessoas não conseguem entender a grandeza de Jesus. Nós aqui, por mais que eu estudo o Evangelho, que eu gosto muito do Evangelho, por mais que eu estudo o Evangelho, a gente não vai ter condição ainda de entender, em tudo que a gente estudar, a grandeza de Jesus. Porque nem tudo eu acho que ele pôde falar ainda. Nós não temos, tudo que nós temos de acervo espiritual ainda não é tudo do que pode ser revelado para nós ainda. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos no mundo de provas e expiações. Então, por tudo que nós temos conhecimento, que nós estamos estudando, ainda dizem que não é uma pequena parcela do mundo espiritual. E aí nós vemos aqui, que eu já comentei com vocês, né? Então nós temos que, na Terra, nós encarnamos, renascemos. A morte é certa, só a gente não sabe o dia. Mas desde o momento que a gente nasce, a gente já sabe que a gente vai desencarnar. O dia, esse a gente não sabe. Mas e depois que a gente vai para o mundo espiritual, nós temos que nos preparar, aqueles que estão em condições, entre aspas. Porque tem as pessoas que desencarnam e não têm condição para se preparar para uma futura reencarnação. Então ele vai desencarnar e depois vai reencarnar compulsoriamente, sem condição de programar nada. Por quê? São espíritos rebeldes, revoltados. São esses que a gente vê por aí empinando moto. Esses dias eu estava andando aqui em Pouso Alegre, um jovem veio com a moto com uma roda só, andando a rua toda. A rua toda na moto, a moto com uma roda só e crianças na rua, senhores sentados na calçada. Ele não está preocupado. São esses espíritos rebeldes que naquela época eram que empinavam os cavalos, que andavam com aqueles carros de cavalo e passavam em cima dos outros, e era assim. Então mudou só o veículo, né? Que antes era cavalo, agora é a moto. Mas a pessoa não mudou nada, o espírito não quer evoluir, ele não quer melhorar, ele não quer ser melhor, ele não quer mudar. Esses assim vão ser candidatos, se não até o final da encarnação, ainda tem até o tempo dele. Mas se ele não quiser mudar, ele vai ser convidado a retirar do planeta Terra. São os exilados, que muitos vão ser exilados, como já dizem os benfeitores, que a Terra já está passando por um expurgo. Então, a Terra já está mudando. Essas turbulências que a gente vê, os tremores, os terremotos, os vulcões que estão entrando em erupção, isso tudo é para equalizar o nosso planeta. A natureza vai começar a regenerar também. E aqueles que reencarnarem vão ter a preocupação, igual os jovens, que já têm as crianças, com o zelo da natureza. Porque os que estão encarnados aí, eles estão destruindo as florestas, já destruíram quase que tudo. E o que sobra ainda estão tentando destruir. Então é por isso que a regeneração tem que vir agora, tem que ser rápido. Por que a regeneração, não pôde esperar mais tempo para a gente se preparar? Porque ia destruir com o resto do planeta. Se a regeneração, aí os benfeitores, Jesus, né, que é o Cristo, nosso mestre, né, visse lá, não, vamos dar mais 1000 anos para a humanidade. 1000 anos não ia ter mais, não ia ter mais água doce, eu acho. Ia destruir com tudo, mas 1000 anos, nós encarnados aqui, do jeito que o ser humano está se comportando, o nosso planeta não suporta mais 300 anos. Se não tiver uma mudança logo, esses que estão aí destruindo, não desencarnar, né? E se não resolver melhorar e não for embora, o planeta acaba, né? Porque se a gente pegar 500 anos atrás, o nosso país era só floresta.
500 anos depois, o que sobrou é a Amazônia, né? Então, está tudo sendo destruído. Aí depois da regeneração nós temos o mundo dos felizes e o mundo celestes ou divinos, né? Então Jesus vem falar para esse mundo. O reino dele é desse mundo. No próximo capítulo nós vamos entender mais sobre isso, sobre os mundos, né? Que Jesus vai falar. Então, daqui nós temos aqui no céu e inferno o código penal da vida. É uma reflexão que a gente faz, né? Então, aqueles espíritos que estão passando por sofrimento, por dificuldade, aqui quando está encarnado. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual. As consequências das suas imperfeições, as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea, são oriundas da nossa imperfeição. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências, pela natureza do sofrimento e vicissitudes da vida corpórea. Pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originam. Então, o arrependimento, também continua no céu e inferno, né? No capítulo, aqui no item 16, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração. Não basta por si só, não precisa a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar o traço de uma falta e sua consequência. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa do contrário. O perdão disso seria uma graça, não uma anulação. Então, a gente vê por que nós... Então, o primeiro passo, os espíritos estão revoltados, ou nós, né, que estamos aqui querendo melhorar, qual que é o primeiro passo? A gente vai arrepender. A gente, no mundo espiritual, arrependemos de tudo que nós fizemos. Aí, o que os benfeitores vão falar? Não, você está perdoado, você já pode ir para o planeta de regeneração, só porque você arrependeu. Eu falei, não. Nós, nas encarnações anteriores, viemos fazendo equívocos. Arrependemos. Em um momento da nossa reencarnação, nós arrependemos. Não aguento mais tanto sofrimento. Porque quanto mais a gente vai errando, mais a gente vai sofrendo. Aí o que os benfeitores falam? Então você vai ter aprovação, no caso, nós estamos em aprovação, ou a expiação. Aí na aprovação, os benfeitores vão olhar para a gente lá e vão ver tudo que nós fizemos de equivocado. Aí eles vão falar assim, ó, a aprovação de vocês vai ser 1%. Então, 1% dos problemas que nós estamos passando aqui não é nada do que nós já fizemos. Mas para nós já é muito, que a gente pensa que é muito, né? Aí a gente vem em encarnação para reparar. Então, nós vamos reparar, ajudar um filho que é difícil, um pai que é difícil, ou a mãe que é difícil, ou um esposo que é difícil. Ou a gente fala assim, não, eu quero avançar mais. Eu quero adiantar a minha evolução. Vem para o centro espírita, ajuda na obra de caridade. Aí as pessoas enganjam na casa para ajudar as pessoas que estão precisando, as pessoas carentes, as pessoas que estão precisando de alimento, atendimento fraterno. Então, quanto mais você enganja para ajudar mais pessoas, mais você vai avançando, mais você vai encontrar a paz. Porque a paz, a felicidade nossa e a paz e a harmonia, a gente vem no centro espírita e encontra a felicidade, a paz e a harmonia. Mas depende dos trabalhadores da casa. Agora, se a gente vem no centro espírita como trabalhador para ajudar na casa, você vai conseguir a paz, a harmonia, a alegria interna, porque você trabalhando no bem, a paz é automático dentro de você. Você vai começar a ver, você vai começar a ter a paz. Agora, você vendo no centro espírita, você vai ter a paz, mas que os outros vão tentar te proporcionar. Através do passe, através das palestras, do atendimento fraterno, as pessoas vão tentar te trazer um pouco de alegria, um pouco de paz, um reconforto. Mas a partir do momento que a gente enganja no bem e ajudar o próximo, nós como trabalhadores vamos sentir a alegria, a paz, a felicidade, a certeza de que nas encarnações futuras nós vamos estar melhores, né? Vamos ganhar bônus no mundo espiritual. Quanto mais nós enganjamos no bem, quanto mais lágrimas a gente enxuga, melhor a gente vai
chegar no mundo espiritual. Então, no livro dos Espíritos, né, o tempo é pouco para muita informação, então vamos tentar resumir um pouco, né? No livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é a missão. Então, gente, para a gente chegar no reino de Jesus, meu reino é desse mundo, mas Jesus fala que através da encarnação, através de você nascer de novo, como Jesus fala para Nicodemos, você vai renascer da água, né, do ventre materno. Nicodemos ainda não entendeu direito. Depois que eu acho que ele entendeu. A gente renasce e a gente vai passar pelas dificuldades. A gente esforçar, a gente vencer as nossas dificuldades. Ajudar mais aqueles que estão precisando. Enganjar na caridade, ajudar na casa espírita ou no nosso bairro. Enganjar em obra social. Quanto mais o bem a gente fizer, mais a gente vai botando o pé no reino de Deus. Entendeu? É assim que Jesus falou. Você quer vir até a mim? O que Jesus fez? Jesus, a vida toda dele foi ajudar as pessoas, curando, acolhendo, ajudando, dando conselho. Os apóstolos de Jesus, o que os 12 apóstolos de Jesus fizeram? Depois que o Judas se suicidou, mas aí ficaram os 11, mais os que se uniram à causa de Jesus. O que é a causa cristã, né? É você ter a fraternidade, amar ao próximo. Porque o reino de Jesus, a gente vai ver aqui, que é para quem ama. O reino de Jesus é para quem esquece o mundo material. É lógico que o mundo material temos que nos manter, nos vestir e trabalhar. Mas o maior valor que nós temos que dar é para qual? Para o mundo espiritual. A gente tem que passar a nossa vida aqui e pensando no que a gente tem que desenvolver. Ter paciência. O que a gente tem que desenvolver? Tem que trabalhar, tem que ganhar meu sustento? Tem que ter uma questão financeira? Tem. Mas a nossa maior preocupação não é acumular terra, acumular casa, comprar carro, preocupar em trocar o carro. Vai ver, chegou um modelo novo ali, a pessoa está lá só preocupada no carro, nos modelos, na casa nova ou comprando outra. Vai ficar tudo aqui. A vida aqui é rápido. Depois vai ficar a briga para ver quem que vai separar, quem vai ficar com o quê. Preocupa com a mudança interior. E aí Jesus fala, a reencarnação é para isso, para a gente mudar. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar, sofrendo a prova de uma nova existência? Então a gente está aqui, desencarnou, a gente olha lá e fala, nossa, tinha tanta coisa para melhorar, melhorei só uma, mas já está bom, a gente já melhorou, na próxima a gente vai melhorar as outras, mas a gente vai ter outras encarnações, vamos renascer de novo. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. O que dizem o contrário pretende mantê-los na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Está tudo no livro dos Espíritos. No item 132, aqui a 166, a B e a C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então reencarna em novo corpo, e assim deve-se entender? Sim, é isso que acontece. A gente vai desencarnar e vai, numa outra encarnação, assumir uma outra família, um outro corpo. A gente não vai ressurgir, igual os judeus acreditam, muitos até hoje, que a pessoa vai levantar da onde que foi enterrado e vai ressurgir dos mortos, né? Jesus não foi assim que aconteceu. Ele desmaterializou e apareceu para eles do corpo... do mundo espiritual, o corpo espiritual dele que se materializou, como teve em várias apresentações de Chico Xavier de materialização de espíritos. Jesus materializou, ele tinha condição disso, a gente ainda não consegue entender como que Jesus andou sobre o mar, como que Jesus foi até o encontro dos... Muitas pessoas acham que isso não aconteceu. Como que Jesus... Aí está contando, os apóstolos lá falam que Jesus fez o tempo parar. A chuva parou, o mar acalmou. Muitas pessoas acham que não aconteceu. Muitos aí que acham que é história. Como que pode o Cristo planetário, Jesus é o Espírito mais puro, os benfeitores falam aqui, o Espírito mais puro que teve entre nós.
E nós aqui estamos estudando, a doutrina espírita, nós estamos estudando, os Espíritos vieram trazendo, o Evangelho, segundo os Espíritos, é a explicação dos Espíritos para a gente, e a gente ainda tem dificuldade ainda para entender, de tão complexo que é os ensinamentos de Jesus, né? Por que é complexo, né? Amar a Deus como todas as coisas, e o próximo como nós mesmos. A gente fala, mas é só esses 2 mandamentos. Jesus resumiu toda a lei e os profetas, né? Mas é fácil amar a todos incondicionalmente? Aí a gente começa a ver que a gente precisa de muito estudo, a gente precisa ler muitos livros, começar a entender a mudança tão grande que a gente vai ter que fazer. Porque basta um parente ou alguém nos ofender, que a gente já não tem dificuldade para amar, né? Então, gente, a hora está avançando, eu não vou conseguir falar para vocês, tem o item 4, que é a realeza de Jesus. Depois o ponto de vista, que eu comentei algumas coisas, né, do ponto de vista que fala dos bens terrenos e dos bens da vida futura. Então o ponto de vista vai falar isso. A mais importante é a gente dar valor no quê? A gente tem que dar valor na vida futura, no mundo espiritual, né? Deixar os bens terrenos. Então depois vocês leem em casa a questão do ponto de vista. Depois tem uma rainha da França, que é o item 8, que ela vem trazer para nós um relato dela também, uma rainha da França, em Havre, em 1863. Então, resumindo, o que o Esdras fala, né? Resumindo, a pátria espiritual é para aqueles que têm abnegação e humildade, benevolência, caridade e amor, que é o contrário daqueles que estão aqui na terra, que estão só preocupados com bem material, com o dinheiro, com o poder e com a beleza física. Então a pátria espiritual é que bem fizestes na terra, quem és? Essa é a pergunta, né? Na pátria espiritual o que importa? Quantas lágrimas enxugastes? Na terra, o mundo material, o que importa? Que posição você ocupa? É isso que é aqui na terra. Então nós precisamos trabalhar pela nossa melhoria intelectual. O resumo, né? Nós temos que trabalhar pela nossa melhoria intelectual e moral. Precisamos trabalhar para conseguir os verdadeiros tesouros que traça e ferrugem não corrói. Precisamos evoluir pela ação do nosso esforço e vontade. É preciso ser reconhecido por Deus e não pelos homens. Então nós temos que buscar, é isso que disse aqui no final, né? Que bem você fez para o teu próximo. Quando a gente desencarnar, os benfeitores vão nos chamar no mundo espiritual, vai perguntar: que bem você fizestes? Quantas lágrimas você enxugastes? É isso que eles vão perguntar para a gente. Eles não vão querer saber nem que cargo que você teve, que bens você teve na terra. O que ficou, que ficou. Mas é agora ir para o próximo. Aqueles que você vai encontrar na colônia espiritual lá, o que você fez de bem para eles, né? É isso que eles vão perguntar. Então, eu separei no livro, o livro 52 do Chico Xavier, que é Palavras de Emmanuel, é o livro 52. Eu separei essa passagem aqui, como vencer, né? O que Emmanuel recomenda para a gente como vencer? O coração, então aqui Emmanuel começa assim: o coração tem 1000 caminhos para a felicidade. Quando procuramos aceitar a vontade de Deus, os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passa. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerá o desamparo. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor modo. No esforço redentor, é indispensável que não se perca de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para a edificação imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Nos teus dias de luta, portanto,
Faz os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueça da ação e da renovação. Aproveitais na obra divina do mundo e sumamente agradável aos olhos do Senhor. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem moldura temporária de apresentação. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que sabiam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. É isso que Emmanuel nos traz, né? Gente, para todos que estão em casa, uma boa noite a todos, que a luz de Jesus possa estar conosco nessa noite, hoje e sempre, com todos nós. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.